Gekko Moria foi apresentado no arco de Trailer Bark, quando os Chapéus de Palha chegaram lá. Ele é o principal antagonista desse arco. Depois ele se tornou o Ace Shichibukai. As principais habilidades que o Moria mostrou foi um pouco do seu status e principalmente os poderes da sua Akuma no Mi. Então eu vou falar sobre eles. O Moria é um cara de quase 7 metros de altura. Ele se mostrou segurar os golpes do Luffy na forma base na época facilmente, e também resistiu a vários golpes consecutivos na forma Nightmare Luffy, que eram bem pesados. No passado, o Moria lutava contra o Kaido no Novo Mundo. Mesmo que o Kaido nessa época fosse bem mais fraco que atualmente, pelo Moria ter segurado o Kanabo com sua espada, faz esse ser o maior feito de força dele. Certamente o seu auge. O Moria também tem uma determinação forte. Depois que perdeu sua tripulação no Novo Mundo, determinou 10 anos de sua vida para fazer seus planos, montar um exército de zumbis para retornar ao Novo Mundo mais forte e se vingar do Kaido. Tanto que na Guerra dos Maiorais, o Moria provou de sua determinação aguentando o haki do rei do Luffy, e continuou consciente. O Moria comeu a Kagekage no Mi, a Akuma no Mi que faz seu usuário manifestar, manipular e ser o rei das sombras. Essa fruta permite o Moria manifestar e controlar sombras, seja sua própria ou dos outros. Uma sombra tem por padrão a capacidade de copiar os movimentos de seu dono, mas o Moria com esse poder pode manipular essas regras da realidade. Ele pode simplesmente pegar a sombra da pessoa e arrancá-la como se fosse algo tangível, uma coisa tocável. Pela sombra fazer parte do dono, quando ela é puxada, o dono também vai junto por estarem conectados desde o nascimento. O Moria saca uma tesoura que carrega consigo, e combinando com os poderes da sua fruta, ele pode cortar a sombra das pessoas, fazendo seus donos a perderem completamente. Quando se perde a sombra, o dono entra em coma de 2 a 3 dias, mas quem for mais determinado pode acabar acordando antes desse tempo, como o Luffy e os outros que acordaram ainda no mesmo dia que as perderam. Quando se perde a sua sombra, o dono passa a ser considerado uma coisa morta na realidade. Quando o Brook foi apresentado, ele não podia se ver no espelho, por não ter uma sombra. Isso faz das pessoas um tipo de fantasma, uma coisa que é vista fisicamente, mas ao mesmo tempo já não está ali na visão do existente. Por não ter uma sombra, quer dizer que essa pessoa também não está tendo a luz refletida em seu corpo. Logo, também não pode se ver no espelho, porque ele não reflete nada. É uma coisa sem luz para ele refletir, uma coisa nula. É como se o dono que tem sua sombra roubada estivesse ali temporariamente, e caso for exposto à luz solar, o sol mostrasse o verdadeiro estado daquele ser, a face de uma coisa morta no mundo. Por isso, quem é exposto à luz do sol acaba sendo apagado instantaneamente, ou aos poucos. Esse poder da Kagekage no Mi faz o Moria meio que burlar os padrões. Quando uma pessoa ou qualquer coisa material é exposta à luz, gera uma sombra, mas como o Moria arranca sua sombra, é como se também bloqueasse a luz, porque o ato de gerar sombra está bloqueado para aquele indivíduo, fazendo a pessoa ser um tipo de vivo não existente e forçando a ele ter que sobreviver na escuridão. Quem perde a própria sombra recentemente e acaba se expondo à luz do sol, de novo, o mesmo acaba morrendo instantaneamente. Mas quem já tiver perdido a sua sombra há um bom tempo resiste um pouco mais à luz solar. O Zoro e os outros tiveram metade de seus corpos apagados que duraram alguns segundos a mais, e os piratas Rolling duraram bem mais por tê-las perdido há muito mais tempo. Quando o Moria arranca a sombra do dono, ele pode colocar essa sombra em outro ser vivo ou em cadáveres, corpos mortos. Em Trailer Bark, esse foi o plano de 10 anos do Moria, arrancar dezenas a centenas de sombras e colocá-las em vários corpos sem vida. Quando uma sombra de uma pessoa entra em outro corpo que está morto, esse corpo é reanimado pela sombra viva e vira um tipo de zumbi. Os zumbis ganham a personalidade da sombra, os desejos e também ganham técnicas de luta. Tudo que o dono original possui combinado com o físico do corpo morto, somando os dois e fazendo um zumbi poderoso. Por serem zumbis, corpos mortos, eles não sangram, não levam danos e nem sentem dor, sempre podendo voltar para um combate. Uma forma de impedi-los é os incapacitando, como quebrando a coluna do corpo para eles perderem o movimento das articulações. Uma limitação inicial da Kagekage no Mi é que o Moria só consegue controlar completamente uma sombra se o hospedeiro dela for mais fraco que ele. Mesmo que a sombra seja determinada como seu dono, com o tempo, mesmo que demore, ela vai se tornar obediente ao seu mestre, o consumidor da Akuma no Mi, o Rei das Sombras. Então todo zumbi, mesmo sendo desobediente no início e querendo fazer o que quiser pela personalidade da sombra, depois de minutos ou horas ele vai obedecer. Por isso o Moria sempre estava relaxado quanto a isso. Diferente de um zumbi, se a sombra for colocada em outra pessoa, um ser vivo, ela ganha também um pouco da personalidade e habilidades da sombra. Quando o Luffy recebe a sombra de um antigo espadachim, ele pega a espada e corta facilmente as coisas.
Mesmo até a gente sabendo que espadas e Luffy não combina, ele não sabe nem pegar uma katana direito. Uma pessoa normal pode aguentar no máximo de 2 a 3 sombras, esse é o limite padrão. Mas se a determinação dela for altíssima, ela pode aguentar bem mais. Em Thriller Bark, o Luffy conseguiu aguentar 100 sombras e aderiu tanto o poder acumulado que mudou de aparência, altura, personalidade e habilidades, fazendo Nightmare Luffy, um Luffy com muito mais força, velocidade e com uso masterizado em espadas por alguma sombra ou sombras de espadachins dentro dele. Mas diferente de um zumbi, que a sombra fica para sempre dentro dele, porque o corpo já está morto, não possuindo determinação, quem está vivo só aguenta as sombras dentro de si por 10 minutos, depois as sombras saem e voltam para os seus donos originais. A sombra não copia os poderes da Akuma no Mi do seu dono. A Akuma no Mi mexe diretamente no fator linhagem, mas a sombra em si é uma coisa que vem definida por padrão em seu corpo, do nascimento até a morte, e nunca muda. Então mesmo o Luffy se esticando e sua sombra acompanhando seu braço, por exemplo, caso sua sombra seja retirada, ela não vai se esticar, vai agir só como uma sombra normal, mesmo que seu dono original tenha poderes de uma Akuma no Mi. Mas o Moria pode burlar isso. Quando ele colocou a sombra do Luffy no Gigante Wars, ele pôde fazê-lo se esticar, assim como o Luffy. A explicação para isso é que, como dito, a sombra não vem com os poderes da Akuma no Mi, mas como o Moria pode controlar sombras, ele manipulou a própria sombra do Luffy no Wars, remodelando ela de vários jeitos. Isso é até quebrado, porque mesmo o Luffy base tem um limite para se esticar. Com a sombra, o Moria pode fazê-la tomar proporções absurdas de alcance. Como a sombra e o corpo estão conectados, se ela for modificada, o corpo também vai junto. Por isso, o Wars estava se esticando. O Moria pode fazer usos versáteis com isso, fazendo seus zumbis tomarem várias formas que são limitadas só pela sua criatividade, ou imaginação. A fraqueza da Kagekage no Mi, para as sombras voltarem para os corpos dos donos, é 4. Essa das sombras saírem de alguém que já está vivo depois de 10 minutos, como o Nightmare Luffy, colocar sal na boca de um zumbi para as sombras saírem de dentro dele, assim os purificando e as sombras voltando para os seus donos originais, destruir totalmente um corpo de um zumbi, como o Zoro fez queimando o cadáver do Ryuma e a sombra voltando pro Brook. E quarto, é o próprio usuário da Kagekage no Mi, no caso o Moria, ficar fraco ou chegar a perder a consciência. Assim seu poder enfraquece e todas as sombras roubadas se movimentam em direção aos donos originais. Ah, e a distância que tá a sombra para voltar pro dono não importa. Pode estar do outro lado do planeta, a sombra vai navegar sozinha e voltar para ele. Bom, agora os poderes do Moria em combate. A primeira habilidade do Moria, também sendo uma das mais fortes, é o Doppelman. O Moria faz um clone das sombras, um tipo de sombra líquida que é projetada de forma tridimensional no espaço. Essa sombra é imortal, pode se regenerar a qualquer momento. O Moria mostrou usar seu clone como um escudo para bloquear qualquer ataque. E o Moria também pode trocar de lugar com sua própria sombra, fazendo um teletransporte. Quando a Robin usa seus poderes para estrangular o Moria, ele faz essa troca, e a Robin acaba perto do Doppelman em vez dele. Esse clone das sombras pode atacar sozinho, ele tem um tipo de consciência própria. Mesmo que esteja muito distante do seu dono, o Moria só precisa criar ele e dar um comando, assim ele age e luta por vontade própria. O Moria também pode fazer o Doppelman se transformar em vários morcegos de sombras, atacando seu inimigo. E também pode fazer esses morcegos tomarem uma forma líquida para se remodelarem e invocar de volta o Doppelman. Esses morcegos podem dar danos mesmo sendo sombras porque, como o Moria consegue fazer sombras terem uma propriedade de sombra líquida, as remodelando, também pode fazê-las terem uma propriedade de sombra sólida. Por isso, os danos que os morcegos causam. Inclusive, o Moria usa essa propriedade para fazer uma caixa de sombra, chamada de Caixa Negra, que ele prendeu o Luffy dentro. Como pode solidificar a sombra, Moria pode moldar ela em uma lança e atirá-la para perfurar ou empalar o inimigo. Outra habilidade do Moria é, de novo, mudar as proporções de uma sombra. O Moria implanta sua sombra em uma vítima, fazendo ela tomar várias formas, como fez em Wars. Como dito, é padrão uma sombra sempre estar conforme seu dono, então se uma sombra é modificada, o corpo também se força a ser alterado. Por isso, o Moria pode fazer um corpo tomar qualquer forma, por manipular sua sombra. Por último, o Moria pode coletar sombras em combate usando sua tesoura para cortá-las. Ele fez isso na Guerra de Marineford, se aproveitando dos soldados machucados ou mortos e criando zumbis. O Moria também pode pegar essas sombras e colocar em si mesmo, se auto-fortalecendo. Ele mostrou que fica mais forte com algumas dezenas de sombras, mas com centenas de sombras ele já começa a perder a sanidade, porque não tem muita determinação para mantê-las. Essa é uma fraqueza do Moria, do próprio usuário da Kagekage no Mi. A forma mais forte do Moria foi absorver 1000 sombras em Thriller Bark. Ele acabou perdendo muito o seu mental, por todas as sombras juntas serem mais fortes que ele mesmo.
virando um tipo de Chopper Monster Point no pré-time skip. Mas mesmo tanto inconsciente, ele mostrou que nessa forma pode partir uma ilha no meio, só com a força de um braço. É muito poder acumulado. Esses são todos os poderes do Muria, e também como funciona a Kage no Mi para explicar suas limitações e dúvidas sobre seu uso. Como essa Akuma no Mi, o Muria consegue ser nível Shichibukai, mas ele em si é movido principalmente a preguiça, ego elevado e muito dependente do seu poder. Tanto que Jinbe derrotou facilmente ele usando seu Karate Tritão, pelo Muria ter confiado que já era superior só por absorver algumas sombras. As fraquezas do Muria são água do mar, padrão de qualquer Akuma no Mi, uso de sal para purificar os zumbis, e experiência de combate porque ele perde facilmente contra. Kage no Mi é uma fruta paramécia bem poderosa, tanto que se assemelha a uma logia pela própria sombra em si ser uma coisa intangível.